E aí, galera? Então, continuando aqui a nossa aulinha, né, sobre as relações entre seres vivos e ecossistemas de um modo geral, lembra que a gente viu anteriormente lá que o ecossistema terrestre é dividido principalmente em três grupos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Isso vai acontecer também nos ecossistemas aquáticos, correto? Só que nos ecossistemas aquáticos a gente vai dividir aí as populações em determinados grupos. Que grupos são esses? A gente vai dividir aqui em organismos chamados de organismos plantônicos. Quem que são esses organismos? Aqueles indivíduos que ficam mais à superfície, correto? São as microalgas, os microanimais, né? Alguns animais que vêm visitar ali aquela região superficial em busca de alimento e tal. Então, os indivíduos plantônicos são divididos em dois grupos. A gente tem o fitoplâncton, que são os organismos produtores do ecossistema aquático, são as algas aí, microalgas, tá? E o zooplâncton, que são microanimais, larvas de animais, né? Por exemplo, você tem lá um crustáceo, uma larva de um camarão, por exemplo, uma larva de um equinodermo, né? Então, esses indivíduos se encaixam dentro desse grupo aqui. Se eu for dividir aqui o ambiente aquático, por exemplo, ó, eu tenho aqui nessa região superficial os organismos plantônicos. E aí lembra, fitoplâncton, que são os organismos produtores, e zooplâncton, que são aqueles que consomem diretamente os organismos produtores aí. São microanimais, correto? Beleza? Embora existam alguns microanimais que se alimentem de outros microanimais, né? Mas pertencem à região plantônica. A gente tem uma região mais mediana aqui, que são os organismos livre-natantes. A gente tem aqui os indivíduos nectônicos, peixes, moluscos, e diversos outros animais, mamíferos ali, que se situam nessa faixa aqui, correto? Que podem também subir ou descer. Então, são indivíduos flutuantes, região nectônica ali. E a gente tem os indivíduos de fundo, né, que habitam mais ali o assoalho marinho, que são chamados aí indivíduos bentônicos. Então, a gente vai encontrar equinodermos, a gente vai encontrar quinidários, né, todo esse assoalho aquático aí. Então, esses três grupos aqui que a gente vai dividir os organismos dos ecossistemas aquáticos, beleza? Então, olha só, pessoal, continuando aqui, mudando já um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. O que isso significa, pessoal? Lembra lá, bio, vida, geo, terra, correto? E químico, de substância química mesmo, correto? Então, nós temos determinados elementos que são extremamente importantes para a manutenção da vida nesse planeta, né? Então, a gente vai falar aqui de 4 principais ciclos biogeoquímicos, tá? E dentro desse processo, vocês vão perceber aí, em alguns casos, a participação de organismos decompositores e de outros micro-organismos também, como a gente vai falar ali do ciclo do nitrogênio, beleza? Então, olha só, pessoal, ciclo da água. Lembra que a água ela é um elemento, uma substância extremamente importante para a manutenção da vida, tá? Lembra que cerca de 70% do seu corpinho aí, ele é constituído de água, né? A água é a substância mais abundante de qualquer ser vivo, correto? E a gente consegue ingerir a água propriamente dita, ou seja, a água na forma líquida, né? A gente consegue ingerir água em determinados alimentos. Vamos supor, você consome lá uma melancia, você está ingerindo uma grande quantidade de água ao consumir aquele produto ali, né? E água, pessoal, ela é cíclica, correto? Ah, Thiago, a água vai acabar? O que acontece é o seguinte, pessoal, percebam. A quantidade de água desse planeta, do 100% de água desse planeta, 97% dessa água está na forma salgada, está contida ali nos oceanos e mares desse planeta, correto? Sobram aí 3%. Desses 3%, percebam o seguinte, 2,5% estão na forma de gelo ainda, correto? E essas calotas polares, essas grandes calotas polares, elas estão em cima de quê? De oceano, né? Então, com a alteração do clima da Terra, da temperatura desse planeta, mesmo que esse gelo ele derreta, né, vai ocorrer o quê? O aumento de água salgada, né? Porque a gente vai ter um aumento do nível do mar, correto? Que pode ocasionar diversos fatores aí no ambiente, né? E dos 0,5% restantes, lembra que estão lá a grande parte dessa água está na região subterrânea,
participando ali da composição do lençol freático de determinadas regiões, né, que é a região que vai originar lá rios, ribeirões e tal, correto? Então, e uma pequena parcela apenas está disponível para o nosso consumo. E aí lembra que dessa pequena parcela, uma grande quantidade vem sendo o quê? Depredada, vem sendo degradada, vem sendo poluída, né? Quantidade de lixos que a gente joga no ambiente, né? A quantidade de substâncias químicas que a gente joga nesses mananciais aí, né? Que vai contaminar, inclusive, o lençol freático. Vamos supor aqui, você joga lá um lençol freático numa monocultura, ou lençol freático, você joga lá um agrotóxico numa monocultura, correto? Esse agrotóxico ele pode infiltrar no solo e pode chegar no lençol freático, contaminando a água ali, o riozinho que ele vai formar posteriormente, né? E que muitas vezes esse rio pode ser daquele centro de captação de água que vai ser captado então e vai ser jogado lá na sua torneira, correto? Então você, e isso já existem pesquisas atualíssimas aí, inclusive desse ano, dizendo da grande quantidade de veneno que a gente tem ingerido no alimento que a gente consome e na água que a gente consome aí também, correto? E como que vai se dar esse ciclo da água? Percebam o seguinte, pessoal, a gente tem aqui um ambiente, ó, a gente tem aqui um lago, né? Por exemplo, aqui um lago, uma lagoa, tá? Um lago aí. Lembra que quando a água ela é mais aquecida, recebe uma grande quantidade de energia aí, essa água ela vai o quê? Evaporar, né? Essa evaporação da água é que faz parte dessa chamada umidade relativa do ar que a gente tem aqui, que a gente consegue se aproveitar dela, né? E aí, pessoal, essa água evaporada, ela vai chegar em grandes altitudes, correto? Chegando em grandes altitudes aí, essa água ela vai o quê? Se condensar, né? Porque lá em cima é uma região um pouco mais fria. Então essa água evaporada, essa água na forma gasosa, ela se condensa e forma aqui gotículas de água e formando essas nuvens, as chamadas nuvens de chuva, né? Essas nuvens aí, uma hora carregadas, elas vão precipitar, ou seja, vão liberar essa água de volta para o ambiente, que pode cair novamente nesse lago ou vai cair em outras regiões, abastecendo o solo, abastecendo outras regiões aí. O grande problema também é que hoje em dia nós temos uma grande quantidade de área impermeabilizada que dificultam a penetração da água no solo, né? E que dificulta também ali a manutenção daquele lençol freático, né? E que vai acarretar em determinados mananciais que vão ser extintos aí, né, determinados rios que estão secando em determinadas regiões, correto? Então, o ciclo da água é esse, beleza? E aí, pessoal, nós temos aqui o ciclo do carbono e do oxigênio. São dois ciclos interdependentes, porque olha só o que acontece. O carbono, como que o carbono entra no seu organismo? O carbono ele vai entrar no seu organismo pela alimentação. Como assim pela alimentação? Lembra lá que o organismo fotossintetizante, né? Esse organismo ele recebe calor, né? Recebe a energia luminosa vinda do sol aqui e recebe o quê? Absorve o quê? CO2, dióxido de carbono, correto? Esse carbono aqui presente nessa molécula de dióxido de carbono é o que vai entrar na composição de molécula orgânica, de glicose aí, por exemplo, correto? Então, o carbono que a gente expira através da nossa respiração, ele provém do quê? Da quebra da molécula orgânica que a gente consumiu. E essa molécula orgânica ela foi formada a partir de CO2 no processo fotossintético dos organismos fotossintetizantes. E aí o seguinte, pessoal, dentro do processo fotossintético, a gente tem aqui ó, a liberação do gás oxigênio. O gás oxigênio ele é liberado. Ah, Thiago, o gás oxigênio ele vem da quebra de CO2? Não, jamais você vai pensar isso. Por quê? O oxigênio ele provém da quebra da molécula de água, correto? Esse CO2 aqui ele vai entrar na síntese de carboidrato, na síntese de matéria orgânica, correto? Esse oxigênio liberado ele vai sair da quebra da molécula de água, na chamada fotólise da água, num processo fotossintético lá.
Beleza? E aí, percebam o seguinte, a interdependência. Os organismos fotossintetizantes liberam o gás oxigênio e esse gás oxigênio é utilizado pelos organismos aeróbios, que são a maioria dos organismos que vivem nesse planeta aqui atualmente. E a gente vai conseguir esse oxigênio através de que forma? Da respiração, correto? Respiração. Então, a gente vai respirar. No processo de inspiração, a gente está jogando o oxigênio para o interior do nosso organismo. Lá no nosso organismo, né, e dos vários outros organismos, vão ocorrer processos químicos que vão liberar o quê? CO2. Então, olha só, pessoal, só para a gente entender melhor aqui, respiração, eu vou ter consumo de oxigênio. Além disso, no processo de combustão, eu também vou ter consumo de oxigênio, correto? Lembra, se você quiser perceber, se eu pegar um copinho, você acende uma vela, tampa a vela com um copo, correto? Você vai ver que aquela vela, em um determinado momento, ela vai se apagar porque ela consumiu todo o oxigênio ali do local, correto? Então, na combustão também há o consumo de oxigênio aí. E além disso, pessoal, na decomposição, a gente vai ter também a utilização desse gás oxigênio. E aí, olha só, o que acontece? Na respiração, na nossa respiração aqui, por exemplo, a gente vai liberar o que para o ambiente? A gente vai liberar CO2 para o ambiente, correto? No processo de combustão, a gente vai liberar determinados gases. Entre esses gases, a gente vai liberar CO2. Lá na queima de combustível fóssil, uma gasolina, por exemplo, a gente está liberando CO2 na atmosfera. Claro, e outros gases também que são extremamente prejudiciais, tá certo? Então, esse CO2 está sendo liberado. E na decomposição, eu vou ter liberação de um gás também, um outro gás de efeito estufa, chamado de metano aqui principalmente, correto? Então, perceba como que o carbono ele volta para a atmosfera através da respiração, da combustão e da decomposição, correto? Eu tenho a retirada, eu tenho a reposição de carbono na atmosfera. E como que eu consumo oxigênio? Respiração, combustão e decomposição, eu estou consumindo oxigênio aí também, correto? Então perceba, à medida que a população ela vai crescendo, vai aumentando a grande quantidade de gases e vai aumentando uma grande quantidade de consumo de oxigênio aí, beleza? Então isso, claro, ciclo do carbono e oxigênio são ciclos complementares. E a gente aqui tem, por último, o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio, pessoal, é um elemento químico que a gente vai encontrar em grande abundância no ar que a gente respira. Só que nós não conseguimos assimilar esse nitrogênio através da respiração. Como que a gente vai assimilar esse nitrogênio? Apenas através da alimentação, correto? Apenas através da alimentação. E por ser através da alimentação, quem que vai ser o responsável por colocar esse nitrogênio na cadeia alimentar? Os organismos fotossintetizantes aqui também, porque dentro desse processo eles vão absorver esse nitrogênio do solo. Mas, para que esse nitrogênio ele se fixe no solo, nós somos totalmente dependentes de micro-organismos, que são as chamadas bactérias nitrificantes, tá? Ou seja, bactérias que vão assimilar, que vão fixar esse nitrogênio no solo para que os organismos vegetais consigam assimilar esse nitrogênio. Lembrando que nitrogênio você vai encontrar no seu organismo compondo o seu DNA, compondo o seu material genético, correto? Ou os ácidos nucleicos, DNA e RNA, correto? E a gente vai encontrar nitrogênio também nas proteínas. E aí, só lembrando que todos os seus músculos são constituídos de proteínas, correto? Então, é extremamente importante a presença desse elemento no nosso organismo. E nós não conseguimos através da respiração, apenas através da alimentação. Beleza? Tranquilo? Valeu!